qual o seu momento que você, talvez não mais tenso, mas o momento mais dramático desse ano? Teve algum momento ali que você separaria, que vai estar guardado ali no seu futuro livro? Eu sei que, como você é uma grande escritora também, o 2024 tem algum momento que você já coloca ali que vai estar no seu livro, nessa cobertura da Fórmula 1 até agora? Preciso pensar. Agora, quando você falou momento mais dramático, eu já pensei num outro momento, mas lá atrás. Agora, desse ano, vamos andar junto comigo aqui, nas que eu cobri. Ih, agora não vou lembrar também. Não fiz a Austrália, não fiz... Por curioso, assim, você pode falar, depois eu vou te perguntar qual que foi o dramático lá atrás, que agora eu fiquei curioso também. O que foi dramático lá atrás? Foi quando eu não tinha muitos anos de Fórmula 1, tinha pouco, e o Felipe Massa se acidentou, eu achei que ele tinha morrido. Ah, sim. E aí eu olhei, eu me lembro que a primeira vez quando eu vi a cabeça dele assim, porque, né, eu lembro da cabeça do Ayrton assim, que a primeira coisa que quando tem acidente, eu fico parada e fico olhando para ver se o piloto faz assim com a cabeça, qualquer coisa. E eu falei, ele não tá mexendo, ele não tá. Aí eu falei para mim mesma, eu falei, não acredito que vou ser eu que vou ter que cobrir uma coisa dessa. E eles, assim, o Felipe, a Rafaela, acabaram ficando mais próximos, assim, eu acabei tendo uma relação um pouquinho mais próxima deles do que normalmente a gente tem. Com pilotos que moravam em Mônaco, foram muito queridos comigo e tal, e a Rafaela estava grávida. E na hora eu mandei uma mensagem para ela, falou, eu tô aqui, vou te contar tudo o que está acontecendo, fica tranquila. Eu tô aqui. E eu me lembro que eu fiquei assim, foi um troço assim. Eu já tinha, quando eu cheguei na Fórmula 1, eu não cheguei uma repórter foca ainda. Foca, para quem não sabe, é assim, ainda inexperiente. Inexperiente ali, mas eu tinha outras experiências, né? E tinha feito coberturas muito complicadas e difíceis, com muito drama, né? Mas aquilo ali, na hora, eu falei, eu não acredito que eu vou ter que fazer isso, que eu vou ter que cobrir isso. E aí, quando o Rubinho foi lá no centro médico e quando ele voltou, a primeira coisa que eu falei, ele tá vivo, senão ele tá vivo. Eu falei, mas ele tá se mexendo? Tá, mexendo, braço e perna. Tá mexendo. Eu falei, ok, primeiro passo. Okay. Daí vamos devagarinho, né? Mas eu falei, não acredito que fosse eu que vou ter que cobrir um troço desse. E mas, desse enfim, ano que eu acabei te interrompendo, desse ano, cara, eu vou te dizer assim, a volta para mim, para a Fórmula 1 desse ano, foi muito difícil, né? Porque a minha mãe morreu esse ano. Então, agora já me emocionei. Mas, enfim, voltar a trabalhar depois da morte dela foi super complicado, porque eu estava acostumada a ligar, contar, mostrar. Olha o que aconteceu aqui, olha o que aconteceu ali. E a minha mãe acabou sendo referência, porque ela não gostava muito de Fórmula 1. Mas, assim, explica para a mãe da Mari entender, né? Porque a gente fala, né? Quando você fala para uma televisão, você fala para gente que entende e para gente que não entende. Então, você tem que fazer um texto e mostrar as coisas de uma forma que possam ser interessantes para você, que conhece tudo, e para minha mãe, que achava legal ver só quando eu aparecia. Sabe? E aí ela começou a gostar de Fórmula 1. E virou meio que, em alguns momentos, personagem, porque a minha mãe sempre me ligava quando eu estava ao vivo. Eu não sei, acho que ela tinha um. Ela nem estava vendo, ela me ligava, eu sentia aqui. Uma vez começou a tocar, e eu estava ao vivo, eu olhei, e o Serginho, e eu disse: pá, Serginho, é minha mãe. E ele brincava, falou: dona Roseli, pera, deixa ela acabar, que ela liga para você, porque a minha mãe nem estava vendo, não. Então, para mim, foi bem difícil quando eu voltei. E aí eu tive, assim, a surpresa da solidariedade de gente, assim, que eu não imaginava. A surpresa de não solidariedade de gente que eu pensava que ia ser, mas, assim, de gente, tipo assim, de piloto, ou sabe, de gente que até nem tinha tanta ligação, mas acabou sabendo que eu não tinha ido por causa disso, e aí veio conversar comigo. Então, assim, para mim, aquilo ali foi difícil. E esse ano todo, para te falar a verdade, tem sido um ano bem complicado para mim, nesse aspecto. Porque é o primeiro ano que eu faço sem me comunicar com ela, né? O meu pai morreu há 2 anos, minha mãe morreu 2 anos e um dia depois dele. Então, por exemplo, Áustria, a gente faz amigos nos lugares, né? Você acaba fazendo amigos. Eu fiquei muito amiga de uma família nessa cidadezinha que a gente fica perto do autódromo. E a família acabou falando com a minha mãe. Então, minha mãe sempre mandava
lembranças, eles mandavam para minha mãe, né? Então tem alguns lugares, né? Ah, Budapeste, olha, tem tal lugar X, porque um grande amigo do meu pai era húngaro e ele dizia que tal restaurante tinha aqui, então eu ia, tirava foto. Então eu estou vivendo todas essas coisas sozinha, né? Então eu estou aprendendo ainda. Esse ano não está um ano assim. Eu não estou navegando em águas calmas assim, mas tá, eu estou conseguindo fazer tudo bem. Poderia até fazer mais, mas estou indo, tá tudo certo assim. Eu acho que é mais uma questão pessoal Sim, do que do sim. esporte em si, eu acho.